não dá? 2 anos, 3 anos? Tem que analisar sempre o caso concreto. Professor, então peraí, o que diferencia minha união estável de um namoro? Opa, gente, cuidado. O objetivo de constituir família. Ora, professor, mas eu estou namorando há 7 anos. Eu tenho esse objetivo com a minha namorada. A menina fala, eu tenho esse objetivo com o meu namorado, eu sonho em realizar as coisas, comprar uma casa, ter filhos. Veja, essa é a diferença entre o namoro e a união estável. No namoro, você pensa. Na união estável, você está colocando em prática. Então, veja, morar junto é um requisito para a caracterização da união estável? Não. Mas veja, morar junto, a coabitar, é um forte indício. Ter filhos é requisito da união estável? Não. Mas também é o quê? É um indício. Então, veja, o que o juiz faz no caso concreto? Ele pega uma soma de elementos para verificar se ali é simples namoro, um caso, ou o que for, né, o ficar da atualidade, como diz Euclides de Oliveira, não é mesmo? Ou se é efetivamente o quê? Uma união estável. E se for união estável, eu posso escolher o regime de bens? A resposta é positiva. A escolha do regime de bens, ela pode ser feita também, mas não através de pacto antinupcial. Por que não, professor? Por que eu não posso fazer pacto antinupcial? Por um motivo muito simples. Você não quer se casar. Pacto antinupcial é feito antes por quem vai contrair núpcias. Você não quer se casar. Você quer viver união estável. Então, veja, o que você pode fazer com a sua companheira, com o seu companheiro? Firmar um simples contrato de convivência. Contrato de convivência? Sim. Um documento que sequer precisa ser feito por escritura pública, onde aquelas pessoas que vivem união estável vão declarar que o quê? Que estão numa relação pública contínua e duradoura e que resolvem, para evitar qualquer discussão a respeito dos bens, escolher um regime de bens próprio do Código Civil, ou até mesmo, né, pode criar regras próprias. Aliás, saibam disso. Os regimes de bens não são as únicas opções presentes no Código Civil para, seja quem está se casando, seja para quem está contraindo união estável. O Código não impede que os companheiros ou que os cônjuges criem regras próprias. Os regimes que estão presentes no Código, comunhão parcial, comunhão universal, comunhão universal, separação e participação final dos aquestos, são apenas o quê? São opções conferidas pelo legislador a quem? Aos cônjuges ou companheiros. Se quiserem optar por regras diferentes, por regras próprias, não há problema algum, ok? Só não confundam, meus amigos, por favor, contrato de convivência com contrato de namoro. Professor, contrato de namoro? Já ouviu falar a respeito disso ou não? O que é o contrato de namoro? Contrato de namoro foi um contrato, foi utilizado um tempo atrás no nosso país, quando as partes que estavam vivendo em união estável estavam preocupadas a respeito do seu reconhecimento. Então, o que acontecia? Isso aqui, normalmente, era o pensamento machista, não é mesmo? Então, era o homem que era um empresário, estava lá nos seus 40, 50 anos, muito bem sucedido, com uma boa base patrimonial, não é mesmo? Com um patrimônio considerável, e passa a ter um relacionamento com uma jovem senhora, né? Uma senhora de 18 aninhos, ok? E aí ele procurava o advogado, falava, doutor, estou preocupado, estou escutando a respeito de uma tal de união estável. E aí, eu posso ser enquadrado dessa situação? A minha, entre aspas, namorada, ela pode ter direitos? O advogado falava, claro que pode. Mas daí virava o advogado e sugeria, olha, vamos fazer o seguinte, em vez do contrato, em vez de você ficar preocupado com isso, eu vou lhe vender uma solução. Vamos fazer um contrato de namoro. O que era o contrato de namoro? Não tem nada a ver com contrato de convivência, nem pacto antinupcial. Contrato de namoro era o contrato pelo qual as partes desejavam ver afastada o reconhecimento da união estável. Na verdade, as partes assinavam, mas na verdade era uma das partes, normalmente o homem, que queria ver afastado o reconhecimento da união estável. Então, colocava nesse contrato, declaram as partes que estão apenas se conhecendo, se gostando, curtindo momentos de prazer a dois. Declaram as partes que não estão vivendo união estável. Eventualmente, o homem pode ir na casa da mulher, a mulher na casa do homem, mas sem que isso importe maior compromisso, é apenas o desejo de passar momentos, de prazer a dois. Observe, meus amigos, o contrato de namoro era um contrato que queria o quê? Afastar o reconhecimento da união estável.
Só que você não é bobo, você aí que está estudando direito, ou mesmo você que estudou direito, sabe que as normas que protegem a família são normas, como regra geral, do que, gente? De normas de ordem pública. Professor, o que são mesmo normas de ordem pública? São aquelas que não permitem o que, gente? Não permitem que as partes afastem a sua aplicação. Norma de ordem pública é aquela pela qual eu não posso abrir mão da sua incidência. A norma de ordem pública, ela se impõe sobre a vontade do particular. Então vejam, tanto as normas que protegem e reconhecem o casamento como união estável, são normas que o legislador elevou ao grau máximo de importância. Se uma pessoa que está vivendo união estável vai lá e firma um documento, manifesta a vontade dele falando, não, eu juro que isso aqui não é uma união estável, essa vontade dela não vale nada. Aliás, quando me perguntam sobre o contrato de namoro, professor, contrato de namoro, ele tem, né, alguma validade hoje em dia? Eu falo só se for como um tiro pela culatra. Porque quando uma parte, numa ação de reconhecimento e solução de união estável, junta um contrato de namoro para provar que não está vivendo em união estável, meus amigos, ela efetivamente deu para outra parte a prova que era necessária. Ninguém que está namorando firma um contrato de namoro. O contrato de namoro, ele somente é firmado por quem efetivamente está em união estável e pretende afastar o que é proibido pela lei. Portanto, não confunda contrato de namoro, que é um contrato que não tem a eficácia desejada, que seria o quê? Afastar o reconhecimento da união estável. Podemos falar até que é um contrato nulo, ter objeto ilícito. Vai contra a determinação legal, ok? Norma de ordem pública. Com o contrato de convivência, que tem por objetivo escolher o regime de bens dentro da união estável. No próximo bloco, pergunte ao professor, responderemos as questões enviadas por 5 alunos. Nesse segundo bloco, pergunte ao professor, responderemos as questões que foram enviadas pelos nossos alunos de todo o Brasil. Claro, deixamos sempre o convite para que você que tenha qualquer dúvida sobre o tema que foi tratado aqui na aula de hoje, bem como em qualquer outro programa aqui nosso, você pode mandar um e-mail para provafinal@lfg.com.br. Vamos às perguntas de hoje? Professor, se os cônjuges não celebrarem um pacto antinupcial, qual será o regime de bens aplicável? Opa! Pergunta interessantíssima. Se não foi feita a opção pelos cônjuges, se antes de se casarem não fizeram um pacto antinupcial para escolher o regime de bens, haverá mesmo assim regime de bens entre eles? E se houver, qual será esse regime de bens? Olha só que interessante. Aqui não importa para o Código Civil se você está diante de um casamento ou se você está diante de uma união estável. A regra foi a mesma. Se os cônjuges no casamento ou os companheiros na união estável foram omissos, se não escolheram o regime de bens, nós temos, de acordo com o Código Civil, a aplicação do regime legal. Professor, regime legal? Nunca ouvi falar sobre regime legal na minha vida. Claro que já ouviu. Regime legal, na verdade, é o regime que a lei determina a aplicação subsidiária, no caso de omissão de vontade das partes. Isso quer dizer, toda vez que os companheiros ou os cônjuges deixarem de escolher o regime de bens, a lei escolhe um regime específico para ser aplicado diante da omissão de vontade deles. E cuidado, desde 1977 no nosso país, em razão da lei, o regime legal é o da comunhão parcial de bens. Você que já realizou um negócio jurídico, realizou uma compra e venda de um imóvel, uma casa, uma fazenda, um apartamento, já deve ter observado. É muito comum no contrato, na escritura celebrada, que o tabelião ou as partes coloquem quem o comprador ou vendedor foi casado antes ou depois de 1977. Em razão do quê? Em razão da entrada em vigor dessa Lei 6.015/77. Foi publicada em 26 de dezembro de 1977. Quem se casou antes dessa lei e não escolheu o regime de bens, está casado pelo regime da comunhão universal. Agora, olha só que interessante. Quem se casou após a Lei 6.515 de 77 até hoje, até a atualidade, está casado sem escolher o regime de bens, está casado pelo regime da comunhão parcial. Então, antes da Lei 6.515/77, o regime legal era a comunhão universal.
após a Lei 6.515/77, inclusive sendo mantido pelo Código Civil de 2002, o regime legal é o regime da comunhão parcial de bens. Isso quer dizer, não importa